58. Jogue seu peso aqui, Caesar disse, apontando para uma alavanca de madeira. Os contrapesos vão cair, abaixando as 4 comportas e obstruindo o fluxo para dentro da caverna. Porém, aviso a vocês, a explosão de água lá em cima será bem espetacular. Acredito que seremos capazes de encher os canais da cidade em questão de horas, e suspeito que a parte norte da cidade será inundada. Em níveis perigosos? Fantasma perguntou. Não creio, Caesar respondeu. A água vai sair pelos condutos na construção de alternação acima de nós. Inspecionei os equipamentos de lá e me parecem sólidos. A água deve fluir diretamente para os canais e então sair para a cidade. De qualquer forma, eu não gostaria de estar naquelas ruas canal quando a água chegar. As correntes serão bem rápidas. Já cuidei disso, Fantasma avisou. Dern vai garantir que as pessoas saiam do caminho das águas. Caesar assentiu. Fantasma ficou mesmo impressionado. A estrutura de madeira, engrenagens e fios parecia ter levado meses para ser construída, não semanas. Grandes redes de pedra baixavam 4 comportas que no momento estavam suspensas e prontas para bloquear o rio. Isso é incrível, Caesar, disse, enfim. Com um sinal tão espetacular quanto o reaparecimento das águas, as pessoas com certeza vão nos escutar e parar de dar ouvidos ao cidadão. Brisa e os homens de Dern estavam trabalhando com afinco nas últimas semanas, sussurrando às pessoas para ficarem atentas a um milagre do sobrevivente das chamas, algo extraordinário. Algo que provaria de uma vez por todas quem era o mestre da cidade por direito. É o melhor que pude fazer, Caesar disse com uma modesta reverência. As tampas não ficarão perfeitamente cerradas, claro, mas isso não deve influenciar muito. Homens, Fantasma comentou, virando-se para os 4 soldados de Goradel. Entenderam o que devem fazer? Sim, senhor. O líder dos soldados respondeu. Aguardaremos o mensageiro e em seguida abaixaremos a alavanca. Se o mensageiro não vier, abaixem a alavanca ao anoitecer, Fantasma ordenou. E Caesar começou a falar, erguendo o indicador. Não se esqueçam de girar o mecanismo de selagem na outra sala, impedindo o fluxo d'água para fora desta câmara. Do contrário, o lago vai se esvaziar. Melhor mantermos este reservatório cheio só para garantir. Sim, senhor, o soldado disse, com um aceno de cabeça. Fantasma se virou e olhou para a caverna. Soldados corriam para lá e para cá com os preparativos. Ele precisaria da maioria deles para as atividades daquela noite. Pareciam ávidos, haviam passado tempo demais entocados na caverna e no prédio acima dela. Ao lado, Beldre observava o aparelho de Caesar com interesse. Fantasma se separou dos soldados, aproximando-se dela com passos rápidos. Você vai mesmo fazer isso? Ela perguntou. Devolver a água para os canais? Fantasma concordou com um aceno de cabeça. Às vezes eu imaginava como seria ter as águas de volta, ela comentou. A cidade não pareceria tão seca. Seria importante, como durante o início do Império Final, todos aqueles lindos canais, sem aquelas valas feias no chão. Será uma bela visão, Fantasma disse, sorrindo. Beldre apenas meneou a cabeça. Me surpreende que você possa ser tantas pessoas diferentes ao mesmo tempo. Como o homem que fez uma coisa tão bela para minha cidade também planeja tal destruição. Beldre, não estou planejando destruir a cidade. Apenas o governo dela. Estou fazendo o que precisa ser feito. Os homens dizem isso com tanta leviandade. Beldre falou. Ainda assim, todos parecem ter uma opinião diferente do que precisa ser feito. Seu irmão teve a chance dele. Fantasma retrucou. Beldre baixou os olhos. Ainda carregava consigo a carta que havia recebido mais cedo. Uma resposta de Kellan. O pedido de Beldre fora sincero, mas o cidadão respondera com insultos, insinuando que ela fora forçada a escrever aquelas palavras devido ao cativeiro. Não temo o usurpador, dizia a carta. Sou protegido pelo sobrevivente. Você não terá esta cidade, tirano. Beldre ergueu os olhos. Não faça isso, ela sussurrou. Dê mais tempo a ele, por favor. Fantasma hesitou. Não há mais tempo. Kelsier sussurrou. Faça o que precisa ser feito. Desculpe, Fantasma disse, afastando-se dela. Fique com os soldados. Deixarei 4 homens para vigiá-la. Não para impedir que você fuja, embora eles tenham ordens para fazer isso. Quero você dentro desta caverna. Não posso prometer que as ruas ficarão seguras. Ele a ouviu suspirar baixinho atrás de si. Deixou-a para trás e caminhou até um grupo de soldados que se reunia. Um homem lhe trouxe os bastões de duelo e a capa chamuscada.
Goradel estava à frente dos soldados, ostentando ar orgulhoso. Estamos prontos, milord. Brisa parou ao lado dele, meneando a cabeça e batendo o bastão de duelo no chão. Depois suspirou. Bem, lá vamos nós de novo. O evento da noite era um discurso que Kellyan vinha anunciando já fazia um tempo. Havia parado com as execuções pouco antes, como se finalmente tivesse percebido que as mortes contribuíam para a instabilidade de seu governo. Aparentemente pretendia voltar para a atitude benevolente, realizando discursos, enfatizando as coisas maravilhosas que estava fazendo pela cidade. Fantasma caminhou sozinho, um pouco à frente de Brisa, Ariane e Caesar, que conversavam atrás. Alguns dos soldados de Goradel também seguiam usando os trajes comuns de Ortou. Fantasma dividiu a força, enviando-a por caminhos diferentes. Não havia escurecido ainda. Para Fantasma, o sol poente estava reluzente, forçando-o a usar a venda e os óculos. Kellyan gostava de fazer seus discursos à noite, para que as brumas chegassem durante eles. Gostava de insinuar relações com o sobrevivente. Uma figura saiu caminhando pesadamente de uma rua-canal lateral próxima a Fantasma. Dern caminhava com uma postura inclinada, uma capa obscurecendo sua silhueta. Fantasma respeitava a insistência deturpada do sujeito em deixar a segurança de Tormento saindo para realizar trabalho sozinho. Talvez fosse por isso que acabara se tornando o líder do submundo da cidade. As pessoas estão se reunindo conforme esperado, Dern disse, tossindo baixo. Alguns dos seus soldados já estão lá. Fantasma sentiu. As coisas estão agitadas na cidade, Dern contou. Isso me preocupa. Segmentos que não posso controlar já começaram a saquear algumas das mansões nobres proibidas. Meus homens estão todos ocupados tentando tirar as pessoas das ruas canal. Vai ficar tudo bem, Fantasma disse. A maioria do povo estará no discurso. Dern ficou em silêncio por um momento. Corre o boato de que Kellyan usará o discurso para denunciar você e, em seguida, ordenar um ataque ao prédio do ministério em que vocês estão. Que bom que não estamos lá, então, Fantasma comentou. Ele não deveria ter retirado os soldados, mesmo que precisasse deles para manter a ordem na cidade. Dern assentiu. O que foi? Fantasma perguntou. Só espero que você consiga lidar com isso, rapaz. Quando esta noite terminar, a cidade será sua. Trate-a melhor do que Kellyan. Conte com isso, Fantasma garantiu. Meus homens vão criar perturbações para você na reunião. Adeus. Dern virou na próxima esquerda, desaparecendo em outro beco da rua canal. Lá adiante, as pessoas já estavam se reunindo. Fantasma puxou o capuz da capa, mantendo os olhos escondidos enquanto zigue-zagueava pela multidão. Rapidamente, deixou Caesar e os outros para trás, abrindo caminho até uma rampa que dava na antiga praça da cidade, o lugar que Kellyan havia escolhido para o discurso. Seus homens haviam erguido um palco de madeira, de onde o cidadão poderia encarar o povo. O discurso já estava em andamento. Fantasma parou a uma curta distância de uma patrulha. Muitos dos soldados de Kellyan cercavam o palco, encarando a multidão. Minutos se passaram, e Fantasma ouviu o tom de voz de Kellyan, ainda que não prestasse atenção às palavras. As cinzas caíam ao redor, cobrindo a multidão. As brumas começaram a rodopiar pelo ar. Ele escutou com ouvidos que nenhum outro homem tinha. Aplicou a estranha capacidade romântica de filtrar e ignorar. Ouvir através de conversas e sussurros, pés arrastando e tosses, bem como de alguma forma ele conseguia enxergar através das brumas turvas. Fantasma ouvia a cidade, gritos à distância. Rápido demais, uma voz sussurrou, um mendigo que caminhava ao lado de Fantasma. Dern mandou avisar. Revoltas nas ruas, revoltas que ele não começou. Dern não consegue controlar. Milord, a cidade está começando a ferver. Era uma noite parecida com esta. Outra voz sussurrou, a voz de Kelsier. Uma noite gloriosa, quando eu tomei a cidade de Luthadel, e ela foi minha. Uma perturbação começou ao fundo da multidão. Os homens de Dern estavam causando a distração. Alguns guardas de Kellyan se separaram da aglomeração para abafar a revolta próxima. O cidadão continuava a gritar suas acusações. Fantasma ouviu o próprio nome nas palavras, mas o contexto era apenas ruído. Ele inclinou a cabeça para trás, erguendo os olhos para o céu. As cinzas caíam até ele, como se o próprio rapaz estivesse à deriva entre elas no ar, como um nascido da bruma.
O capuz caiu. Os homens ao seu redor sussurraram, surpresos. Um elogio soou à distância. Os soldados de Gurradel se apressaram até o palco. Fantasma conseguia sentir um brilho se erguendo nos arredores. Os fogos da rebelião, ardendo pela cidade, como na noite em que ele derrubara o Senhor Soberano. As tochas da Revolução. Em seguida, o povo colocou Ellen no trono. Dessa vez seria Fantasma quem eles elevariam. Fraco. Nunca mais. Ele pensou. Nunca serei fraco de novo. Os últimos soldados de Kellyan correram para longe do palco, avançando para combater os homens de Gurradel. A multidão se afastou da batalha, mas ninguém correu. O povo tinha sido bem preparado para os eventos daquela noite. Muitos esperariam à procura dos sinais que Fantasma e Dern haviam prometido. Sinais revelados apenas há poucas horas antes para minimizar o risco de espiões de Kellyan saberem dos planos de Fantasma. Um milagre nos canais, e a prova de que Kellyan era um alomântico. Se o cidadão, ou mesmo qualquer um de seus guardas no palco, lançasse moedas ou usasse a alomancia para saltar no ar, as pessoas veriam, saberiam que tinham sido enganadas, e aquilo seria o fim. A multidão avançou para longe dos soldados e seu afastamento deixou o fantasma sozinho. A voz de Kellyan finalmente interrompeu. Alguns dos soldados estavam correndo para tirá-lo do palco. Os olhos de Kellyan encontraram o fantasma. Apenas então revelaram medo. O fantasma saltou. Podia não ser capaz de empurrar aço, mas suas pernas estavam abastecidas pelo poder do Peltre avivado. Ele se ergueu, escalando com facilidade a ponta do palco, aterrissando, agachado, puxou um bastão de duelo e em seguida correu para o cidadão. Atrás dele, as pessoas começaram a gritar. O fantasma ouviu seu nome. Sobrevivente das chamas. Sobrevivente. Ele não simplesmente mataria Kellyan, mas o destruiria, minando seu governo, como Brisa sugeriu. Naquele momento, o abrandador e Ariane estavam manipulando a multidão, impedindo que fugisse em pânico, mantendo-a no lugar, para que pudessem assistir ao show que o fantasma estava prestes a apresentar. Os guardas ao lado de Kellyan viram sua aproximação tarde demais. Ele derrubou o primeiro com facilidade, esmagando o crânio do homem dentro do capacete. Kellyan gritou, pedindo mais ajuda. O fantasma lançou um golpe em outro homem, mas o alvo se esquivou com velocidade incrível. O fantasma desviou a tempo de não ser atingido por uma pancada, a arma raspando a lateral do rosto. O homem era um alomântico, um queimador de peltre, o grandalhão que não carregava espada, mas em vez disso, um bastão afiado de obsidiana. O peltre não é espetacular o bastante, pensou o fantasma. As pessoas não sabem discernir um homem que golpeia rápido demais ou aguenta golpes demais. Preciso fazer Kellyan lançar moedas. O brutamonte se afastou, obviamente notando a velocidade aumentada de fantasma. Ele manteve a arma em riste com desconfiança, mas não atacou. Apenas precisava servir de impedimento, deixando o companheiro levar Kellyan para longe. Não seria fácil derrubar o brutamontes. Ele era mais habilidoso que o fantasma e ainda mais forte. Sua família está livre, o fantasma mentiu em voz baixa. Nós a salvamos mais cedo. Ajude-nos a capturar Kellyan. Ele não terá mais controle sobre vocês. O brutamontes parou, abaixando a arma. Mate-o! Kelsier disse, brusco. Não era o plano de fantasma, mas ele reagiu à ordem. Avançou para dentro do alcance do brutamontes. O homem virou-se em choque, e quando o fez, fantasma deu um golpe nas costas do crânio dele. O bastão de duelo se estilhaçou. O brutamontes tombou no chão, e fantasma agarrou a arma do homem caído. O bastão de obsidiana afiado. Kellyan estava na beirada do palco. Fantasma saltou, atravessando a plataforma de madeira. Tudo bem para ele usar a alomancia. Não havia pregado contra ela. Apenas Kellyan, o hipócrita, precisava temer o uso de seus poderes. O fantasma derrubou o outro guarda ao aterrissar, as lascas dentadas de obsidiana rasgando a carne. O soldado caiu, e Kellyan girou. Não tenho medo de você, disse o cidadão, com voz trêmula. Sou protegido. Mate-o, Kelsier ordenou, aparecendo no palco a uma curta distância. Em geral, o sobrevivente apenas falava em sua mente, nunca havia aparecido de verdade desde aquele dia no prédio em chamas. Significava que coisas importantes estavam acontecendo. Fantasma agarrou o cidadão pela frente da camisa, puxando para si. Ele ergueu o cabo de madeira, o sangue pingando das pontas de obsidiana na lateral da mão. Não! O fantasma ficou paralisado com a voz. Em seguida olhou para o lado. Ela estava lá, abrindo o caminho pela multidão, aproximando-se do espaço aberto diante do palco. Beldre? O fantasma perguntou. Como você saiu da caverna? Mas claro, ela não conseguia ouvi-lo. Apenas a audição sobre-humana de fantasma permitia que ele ouvisse a voz da moça entre os ruídos de medo
entre os ruídos de medo e de batalha. Ele encontrou os olhos dela à distância e mais viu do que ouviu as palavras sussurradas. Por favor, você prometeu, mate-o. Kellyan escolheu aquele momento para tentar se safar. Fantasma se virou, puxando-o de volta, mais forte dessa vez, quase rasgando a camisa dele enquanto jogava o homem para baixo da plataforma de madeira. O cidadão gritou de dor, e Fantasma ergueu a arma brutal com as duas mãos. Algo brilhou à luz dos incêndios. Fantasma mal sentiu o impacto, embora o tivesse balançado. Ele tombou olhando para baixo, vendo sangue na lateral. Algo havia perfurado a carne de seu braço esquerdo e ombro. Não uma flecha, embora tivesse se movido como uma. O braço caiu, e embora ele não pudesse sentir a dor, parecia que seus músculos não estavam funcionando direito. Algo me atingiu. Uma moeda. Ele se virou. Beldre estava na frente da multidão, chorando, a mão erguida na sua direção. Ela estava lá, no dia em que fui capturado, pensou o fantasma, atordoado, ao lado do irmão. Ele sempre a mantinha por perto para protegê-la. Segundo o que pensamos. Ou teria sido o contrário. Fantasma se impertigou, Kellyan charamingando diante dele. O braço de Fantasma pingava sangue onde a moeda de Beldre havia atingido, mas ele ignorou o ferimento, encarando-a. Foi sempre você, Alomântica, ele sussurrou, não seu irmão. E nesse instante a multidão começou a gritar, provavelmente incitada por Brisa. A irmã do cidadão é uma Alomântica! Hipócrita! Mentiroso! Ele matou meu tio e deixou a própria irmã viva! Beldre gritou quando as pessoas cuidadosamente preparadas e provocadas viram a prova que o fantasma havia lhes prometido. Não era o alvo que ele pretendia, mas a máquina que ele pusera em movimento não poderia ser parada agora. As pessoas juntaram-se ao redor de Beldre, gritando, furiosas, empurrando-a entre eles. O fantasma avançou, erguendo o braço ferido, Então, uma sombra caiu sobre ele. Ela sempre planejou traí-lo, Fantasma, Kelsier disse. Fantasma se virou, olhando para o sobrevivente. Ele se postava alto e orgulhoso, como no dia em que enfrentara o Senhor Soberano. Você ficou esperando um assassino, Kelsier continuou, e não percebeu que Kellyan já havia mandado um. A irmã dele. Não pareceu estranho que a tenha deixado fugir das suas vistas e entrar na base inimiga? Ela foi enviada para matá-lo. Você, Sazed e Brisa. O problema é que ela foi criada como uma garota rica e mimada. Não está acostumada a matar. Nunca esteve. Vocês nunca estiveram em perigo real. A multidão se agitou, e Fantasma virou, preocupado com Beldre. No entanto, ele se acalmou um pouco quando percebeu que as pessoas apenas a estavam empurrando ao palco. Sobrevivente. As pessoas entoavam. Sobrevivente das chamas! Ei! Eles jogaram Beldre diante dele, empurrando-a para cima da plataforma. Sua roupa escarlate estava rasgada, sua figura surrada, os cabelos castanho-avermelhados desgrenhados. Ao lado dela, Kellyan grunhiu. Fantasma parecia ter quebrado o braço do homem sem perceber. Fantasma avançou para ajudar Beldre, que sangrava de vários pequenos cortes, mas estava viva e chorando. Ela era a guarda-costas, Kelsier disse, aproximando-se de Beldre. Por isso, sempre estava com ele. Kellyan não é um alomântico. Nunca foi. Fantasma se ajoelhou ao lado da garota, curvando-se sobre a moça escoriada. Agora, você precisa matá-la, Kelsier sugeriu. Fantasma ergueu os olhos. O sangue que escorria do corte no rosto onde o Brutamontes o acertara de raspão pingou de seu queixo. O quê? Você quer poder, Fantasma? Kelsier perguntou, dando um passo à frente. Você quer ser um alomântico melhor? Bem, esse poder deve vir de algum lugar. Nunca é gratuito. Esta mulher é uma lança-moedas. Mate-a e poderá ter a capacidade dela. Eu lhe darei. O fantasma baixou os olhos para a mulher em prantos. Parecia surreal, como se ele não estivesse ali. Sua própria respiração era difícil, cada suspiro, ofegante, o corpo trêmulo apesar do peltre. As pessoas entoavam seu nome. Kellyan estava murmurando algo, e Beldre continuou a chorar. O fantasma estendeu a mão ensanguentada, arrancando a venda, os óculos caindo sem impedimento. Ele cambaleou, olhando para a cidade, e a viu queimando. Os sons da revolta ecoavam pelas ruas. Chamas incendiavam a cidade em dezenas de locais diferentes, iluminando as brumas, lançando uma neblina infernal sobre a cidade. Não eram incêndios da rebelião, eram chamas de destruição.
Está errado, Fantasma sussurrou. Você vai tomar a cidade, Fantasma. Kelsier falou. Terá o que sempre quis. Será como Ellen, como Ven, melhor que os dois. Terá os títulos de Ellen e o poder de Ven. Será como um deus. Fantasma virou de costas para a cidade em chamas quando algo chamou sua atenção. Kellen estava erguendo o braço bom, estendendo a mão para Kelsier. Por favor, Kellen sussurrou. Parecia capaz de ver o sobrevivente, embora ninguém mais ao redor deles pudesse. Milord Kelsier, por que o senhor me abandonou? Eu lhe dei peltre, fantasma, Kelsier disse, agora com irritação, sem olhar para Kellen. E você me renega agora? Tem que arrancar uma das estacas de aço que seguram este palco. Em seguida deve pegar a garota e cravar a estaca no peito dela. Mate-a com a estaca e enterre-a em seu próprio corpo. É a única maneira. Matá-la com a estaca, pensou o fantasma, sentindo-se atordoado. Tudo começou naquele dia, quando eu quase morri. Eu estava lutando com um brutamontes no mercado. Eu o usei como escudo, mas o outro soldado atacou ainda assim, atravessando o amigo e me perfurando. Fantasma se afastou de Beldre, ajoelhando-se ao lado de Kellen. O homem gritou, quando o fantasma o forçou contra as tábuas. Isso, mate-o primeiro, Kelsier disse. Mas o fantasma não estava ouvindo. Ele arrancou a camisa de Kellen, olhando para o ombro e o peito. Não havia nada de estranho nos dois. O braço do cidadão, no entanto, tinha um pedaço de metal que o perfurava. Parecia ser bronze. Com a mão trêmula, o fantasma puxou o metal. Kellen gritou, mas Kelsier também. O fantasma se virou, a estaca de bronze ensanguentada na mão. Kelsier ficou enfurecido, mas em forma de garras, mãos em forma de garras, avançando. O que é você? Fantasma perguntou. A coisa gritou, mas Fantasma a ignorou, olhando para o próprio peito. Ele arrancou a camisa, expondo a ferida quase completamente cicatrizada no ombro. Um brilho de metal ainda brilhava ali, a ponta da espada. A espada que atravessara um alomântico, matando o homem e em seguida perfurando o corpo de Fantasma. Kelsier lhe dissera para manter a lasca quebrada ali, como um símbolo do que o fantasma sofrera. A ponta da lasca saía da pele de Fantasma. Como tinha esquecido aquilo? Como ignorara um pedaço relativamente grande de metal dentro do próprio corpo? Fantasma estendeu a mão para pegá-lo. Não! Kelsier falou. Fantasma! Quer voltar a ser normal? Quer voltar a ser inútil de novo? Vai perder seu peltre e voltar a ser fraco como quando deixou seu tio morrer? Fantasma hesitou. Não. Pensou o fantasma. Tem algo errado. Eu deveria expor Kellyan, fazê-lo usar sua alomancia, mas eu apenas ataquei. Quis matar. Esqueci os planos e os preparativos. Trouxe destruição para a cidade. Isso não está certo. Ele puxou a adaga de vidro da bota. Kelsier soltou um grito terrível em seus ouvidos, mas o fantasma ainda assim ergueu a mão, cortando a carne do próprio peito. Enfiou os dedos fortalecidos pelo peltre na ferida e agarrou a lasca de aço que estava lá dentro. Em seguida arrancou o pedaço de metal, jogando-o no palco e soltando um berro pela dor que sentiu. Kelsier desapareceu de imediato, e a capacidade de fantasma de queimar peltre se foi com ele. Fantasma foi atingido de uma vez, a fadiga do esforço exagerado durante seu tempo em Yortou, os ferimentos que vinha ignorando, a repentina explosão de luz, som, cheiros e sensações que o peltre ajudava a segurar. Tudo isso o sacudiu como uma força física, esmagando-o. Ele caiu na plataforma, gemeu, incapaz de pensar, conseguiu apenas deixar a escuridão tomá-lo. A cidade está queimando. Escuridão. Milhares morreram nas chamas. As brumas faziam cócegas em suas bochechas. Em meia balbúrdia, Fantasma tinha reduzido o estanho, aliviando as sensações, deixando-o sentir aquele glorioso atordoamento. Era melhor daquele jeito. Você quer ser como Kelsier? Realmente como Kelsier? Então lute, quando estiver derrotado. Lorde Fantasma! A voz era distante. Sobreviva! Com um grito de dor, o fantasma avivou o estanho. Como o metal sempre fazia, trouxe uma onda de sensações, milhares delas, abatendo-se sobre ele de uma vez. Dor, sentimentos, audição, sons, cheiros, luzes e lucidez. O fantasma se esforçou para ficar de joelhos, tossindo. O sangue ainda corria de seu braço. Ele ergueu os olhos. Caesar corria até ele na plataforma. Lorde Fantasma! O Terrizano disse, ofegando ao chegar. Lord Breeze está tentando abafar as revoltas, mas acho que provocamos a cidade demais. As pessoas vão destruí-la em sua fúria. As chamas. Fantasma gemeu. Temos que apagar os incêndios. A cidade é seca demais. Tem madeira demais. Ela vai queimar com todo mundo dentro dela. Caesar olhou com seriedade. Não há como. Precisamos ir embora. A revolta vai nos destruir.
O fantasma olhou para o lado. Beldre estava ajoelhada ao lado do irmão. Havia atado seu ferimento e em seguida feito uma tipóia improvisada para o braço. Kellyan olhou para o fantasma, parecendo zonzo, como se tivesse acabado de acordar de um sonho. O fantasma cambaleou até ficar em pé. Não vamos abandonar a cidade, Caesar. Mas, não! O fantasma gritou. Fugi de Luthadel e deixei Trevo morrer. Não vou fugir novamente. Podemos parar as chamas. Precisamos apenas de água. Caesar hesitou. Água. Beldre disse, erguendo-se. Os canais do lago se encherão. O fantasma contatou. Podemos organizar brigadas de incêndio, usar a enchente para impedir as chamas. Beldre ergueu os olhos. Não vai haver enchente, fantasma. Os guardas que você deixou. Eu os ataquei com moedas. Fantasma sentiu um calafrios. Um calafrio. Estão mortos? Ela sacudiu a cabeça, os cabelos desgrenhados, o rosto arranhado. Não sei, ela disse baixinho. Não olhei. As águas não vieram ainda, Caesar falou. Elas já deveriam ter sido liberadas. Então, nós atraremos, o fantasma respondeu num repente. Ele se virou para Kellyan e cambaleou, sentindo-se zonzo. Você! Ele apontou para o cidadão. Você queria ser rei dessa cidade? Bem, lidere o povo. Então, tome o controle deles e prepare-se para apagar os incêndios. Não posso, Kellyan disse. Eles vão me matar pelo que fiz. Fantasma bambeou com a tontura. Apoiou-se em uma viga, segurando a cabeça. Beldre deu um passo na direção dele. Fantasma ergueu os olhos, encontrando-os de Kellyan. Os incêndios da cidade eram tão brilhantes que seu estanho avivado dificultava a visão. Ainda assim, ele não ousou soltar um metal. Apenas o poder do ruído, do calor e da dor o mantinha consciente. Você vai até eles, o fantasma falou. Não quero saber se vão rasgá-la ao meio. Kellyan, você vai tentar salvar esta cidade. Do contrário, eu vou matá-lo com minhas próprias mãos. Entendeu? Se o cidadão ficou paralisado, em seguida assentiu. Caesar, o fantasma disse, leve-o até Breeze e Ariane. Vou até o depósito. Vou trazer as águas para o canal, de um jeito ou de outro. Peça para Brisa e os outros formarem brigadas para apagar as chamas assim que houver água. Caesar assentiu. É um bom plano, mas Goradel vai levar o cidadão. Eu vou com você. Fantasma assentiu, exausto. Em seguida, quando Caesar se afastou para buscar o capitão da guarda, que aparentemente havia estabelecido um perímetro defensivo ao redor da praça, Fantasma desceu do palco e se esforçou para arrumar de volta a cidade. Não demorou para perceber que alguém o alcançava. Depois de alguns momentos, a pessoa o ultrapassou e começou a correr. Parte de sua mente sabia que era uma coisa boa, Caesar ter decidido seguir na frente. O Terrizano havia criado um mecanismo que inundaria a cidade. Ele puxaria a alavanca. Fantasma não era mais necessário. Continue a se mover. Foi o que fez. Continuou a andar, como se cada passo fosse em penitência pelo que havia feito à cidade. Depois de um tempo, percebeu que alguém estava ao seu lado, atando uma bandagem ao seu braço. Ele piscou. Beldre, eu traí você, ela falou, baixando os olhos. Mas não tive escolha. Eu não poderia deixar que você o matasse. Você fez a coisa certa, o fantasma disse. Algo estava interferindo, Beldre. Estava dominando seu irmão. Quase me dominou. Não sei. Temos que continuar andando. O esconderijo está próximo, logo acima da rampa. Ela o apoiou enquanto eles caminhavam. Fantasma sentiu o cheiro de fumaça antes de chegar lá. Viu a luz e sentiu o calor. Ele e Beldre foram até o alto da rampa, praticamente rastejando, pois ela estava quase tão surrada quanto ele. No entanto, o fantasma sabia o que encontraria. O prédio do ministério, como grande parte da cidade, estava em chamas. Caesar estava parado diante dele, a mão erguida diante dos olhos. Para os sentidos aguçados de fantasma, o brilho das chamas era tão intenso que ele precisava desviar o olhar. O calor o fazia sentir como se estivesse a poucos centímetros do próprio sol. Caesar tentou se aproximar do prédio, mas teve de se afastar. Virou-se para o fantasma, cobrindo o rosto. Está quente demais, comentou. Precisamos encontrar um pouco d'água, ou talvez areia, apagar o incêndio antes que ele se espalhe lá para dentro. Tarde demais, Fantasma sussurrou. Vai demorar muito. Beldre se virou, olhando para a cidade. Aos olhos de Fantasma, a fumaça parecia girar e se erguer por todo lado no céu brilhante, alçando-se para cima, como se para encontrar as chuvas de cinzas. Ele cerrou os dentes e tombou para frente na direção do fogo. Fantasma! Beldre gritou, mas não precisava se preocupar. As chamas eram quentes demais. A dor foi tão forte que ele recuou antes que pudesse se cruzar metade da distância.
Cambaleou para longe, juntando-se a Beldre e Caesar, arfando baixinho, piscando com olhos marejados. Seus sentidos aguçados dificultavam ainda mais a aproximação das chamas. Não há nada que possamos fazer aqui, Caesar disse. Precisamos juntar equipes e voltar. Eu falhei, Fantasma sussurrou. Não mais que qualquer um de nós, Caesar falou. É minha culpa. O Imperador me colocou no comando. Deveríamos ter trazido segurança à cidade, o fantasma comentou. Não destruição. Eu deveria ter sido capaz de impedir esses incêndios, mas dói muito. Caesar sacudiu a cabeça. Ah, Lorde Fantasma, você não é Deus para comandar o fogo segundo sua vontade. É um homem como nós. Somos todos apenas homens. Fantasma deixou que eles o levassem. Caesar estava certo, claro. Era apenas um homem. Apenas fantasma. Kelsier escolhera seu bando com cuidado, deixar uma nota para eles quando morreu. Listara os outros. Vin, Brisa, Doxon, Trevo e Ham. Falara deles e do motivo pelo qual os escolhera. Mas não Fantasma. O único que não se encaixava. Eu lhe dei um nome, Fantasma. Você era meu amigo. Isso não basta? Fantasma paralisou, forçando os outros a pararem. Caesar e Beldre olharam para ele. Fantasma encarou a noite. Uma noite que era brilhante demais. O fogo queimava. A fumaça era pungente. Não. Fantasma sussurrou, sentindo lucidez plena pela primeira vez desde que a violência da noite havia começado. Ele se soltou das mãos de Caesar e correu de volta para o prédio em chamas. Fantasma! Duas vozes gritaram na noite. Fantasma se aproximou das chamas. Sua respiração ficou cada vez mais difícil, e a pele cada vez mais quente. O fogo era brilhante e devorador, e Fantasma avançou direto para ele. Em seguida, no momento em que a dor ficou forte demais, ele extinguiu o estanho, e ficou entorpecido. Aconteceu como antes, quando ele foi aprisionado no prédio sem nenhum metal. Avivar estanho por tanto tempo havia expandido seus sentidos, mas então, no momento em que parava de queimar tudo, aqueles mesmos sentidos se embotavam. O corpo inteiro ficava amortecido, sem sentidos ou sensações. Ele irrompeu pela porta do prédio, as chamas chovendo ao redor. Seu corpo queimava, mas ele não conseguia sentir as chamas, e a dor não o impedia de avançar. O fogo era brilhante, a ponto de até seus olhos enfraquecidos conseguirem enxergar. Ele continuou, ignorando o fogo, calor e fumaça. Sobrevivente das chamas! Sabia que as chamas o estavam matando. Ainda assim, ele se forçou a seguir adiante, continuando a correr, mesmo muito depois do limiar da dor. Ele chegou à sala aos fundos, patinando e deslizando pela escada quebrada. A caverna estava escura. Ele tropeçou através dela, abrindo caminho por estantes imóveis, passando pela parede, movendo-se com um desespero que alertava que o tempo era curto. O corpo não estava mais funcionando direito. Ele exigia demais de si e não tinha mais peltre. Ficou grato pela escuridão, quando finalmente tropeçou na máquina de Caesar, que ele ficaria horrorizado ao ver o que as chamas haviam feito com seus braços. Gemendo baixo, ele tateou e encontrou a alavanca, ou, com as mãos entorpecidas, o que ele esperava que fosse a alavanca. Os dedos não funcionavam mais. Então, ele simplesmente jogou o próprio peso contra ele, movendo as engrenagens conforme necessário. Em seguida, foi ao chão, sentindo apenas o frio e a escuridão.